Olá, essa é a aula 4 do módulo 2 e eu vou tratar justamente do tema que na aula passada eu concluí, né, que eu trouxe, que é o dos riscos fiscais. O que é o risco fiscal? E em que medida o regime próprio de previdência gera riscos fiscais? Veja, eu proponho que você dê um pause daqui a pouquinho neste vídeo para ir na LRF, Lei Complementar Federal número 101, olhar o artigo 1º, parágrafo 1º. Essa é a hora de dar o pause. Deu? Pronto, vamos lá. Você pode perceber que existe uma previsão clara de que a administração deve fazer uma gestão planejada, e aí, dentre vários riscos, ele coloca a questão da seguridade, a questão previdenciária, aí incluída, e ele fala de prever riscos fiscais. O que é prever um risco fiscal? O risco fiscal é aquela situação em que o ente perde capacidade para pagar suas despesas correntes, atrasa remuneração de aposentados, pensionistas, servidores, atrasa pagamento de fornecedores, perde capacidade de investir em saneamento, educação e outras políticas públicas. Né? Essa perda da capacidade do regime próprio, né, foi a grande preocupação da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu costumo dizer que quem concebeu a LRF errou porque deixou um buraco nela, que era a Previdência. Por quê? Porque a LRF visava impedir o endividamento ou dificultar o endividamento sem lastro da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí criaram-se uma série de regras e um controle fortíssimo para prevenir aumento de despesas correntes, para prevenir endividamentos, né, que são coisas parecidas, a lógica no final do orçamento será o mesmo. Foram criados vários mecanismos bem rigorosos e a gestão não tinha muita liberdade para isso. Aí o que acontece? Mas deixaram de compreender que na Previdência existia um mecanismo de endividamento. É por isso que eu não aceito muito esse discurso de que a reforma da Previdência é necessária, porque as pessoas estão vivendo mais. Desde 2000, quando praticamente foi a mesma reforma, os atuários já projetavam isso, então não foi uma surpresa as pessoas viverem mais. Faz 70 anos, perdão, faz 70 anos que a expectativa de vida vem subindo. Então não foi uma surpresa, não é uma surpresa de o ano passado, ano retrasado, há 5 anos, as pessoas passarem a viver mais. Então, mas o que é que aconteceu? Desde 98 para cá, existe um mecanismo de transferência de recursos dos servidores públicos e dos segurados em geral para aumentar o déficit da Previdência e, consequentemente, endividar o erário. Vou ser mais prático. Quando um prefeito saca recursos, o governador saca recursos do fundo capitalizado para pagar os benefícios, ele está colocando uma dívida para o passado. Porque esse dinheiro que estava poupado ia garantir os benefícios lá no futuro. Quando ele saca, ele tira aquelas despesas que seriam pagas, ele tira a provisão, aquela poupança previdenciária que ia pagar a despesa previdenciária dos servidores no final. Ou seja, ele criou uma dívida com os servidores. Não era um dinheiro, muitas vezes, como se esse dinheiro está parado aqui, não serve de nada, e o município tem demandas, tem necessidades. Não é bem assim. Esse dinheiro foi resultado da contribuição dos servidores e do ente federado na parte patronal, como toda empresa tem, não é? A parte patronal, o ente federado também, é lógico que deveria ter. E aí, quando ele tem esses volumes aqui para prever o pagamento, então ele já tinha uma reserva para aquela despesa. Quando ele pega e come aquela reserva no presente, ele está pegando emprestado das gestões futuras. Ele está tirando dinheiro dos futuros prefeitos, futuros governadores ou futuros presidentes, se a União fosse capitalizada, e está usando. E ao usar, ele gerou um endividamento. E esse é o buraco da LRF.
quando o ente federado não repassa os recursos, quando o ente federado saca recursos do fundo capitalizado pela fusão, quando o ente federado, por outros mecanismos, estimula a criação de déficit atuarial, por exemplo, aprova um plano de cargos sem estudar o impacto atuarial desse plano de cargos, aprova aumento de categoria sem fazer esse estudo, e várias outras formas, tanto no ativo quanto no passivo previdenciário, ele está gerando dívida. E ele pode fazer isso atualmente pela Previdência. Na verdade, ele não pode, existem mecanismos. Mas na cultura brasileira, se desrespeita regularmente as regras de equilíbrio fiscal e existe uma complacência de vários segmentos que não apontam a responsabilidade. Eu vou repetir aqui, não precisa que uma portaria diga que é inconstitucional, que não pode fundir fundos previdenciários, capitalizado e repartição. Não precisa. Porque você tem a Constituição que prevê o equilíbrio atuarial e você tem o artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, dizendo que devem se prevenir os riscos fiscais. Com isso, já é suficiente. Mas, esses 20 anos de LRF, nós podemos dizer que, apesar dela controlar os riscos fiscais nas receitas e despesas, ela esqueceu o buraquinho aqui da Previdência, por onde o déficit atuarial, ou seja, o que é déficit atuarial? É dívida com o pagamento dos benefícios, só aumenta. Então, essa é a válvula do escape para endividamento das várias gestões, o que gera risco fiscal. E é necessário que os gestores, essa explicação ela tem uma finalidade prática, é necessário que os gestores, que os auditores, que os conselheiros, que os secretários, ministros, que os prefeitos, governadores, presidente, analisem o regime próprio segundo os riscos fiscais que causam. Este é o ensinamento fundamental da aula de hoje. Até a próxima.